Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Hoje nossa aula tem como tema calendários e o céu como mapa. Bom, para dar início à nossa aula, nós vamos retomar o conteúdo com a correção das atividades, da página 28 da apostila e 59 e 60 do caderno de atividades. Certo? Essa atividade foi passada na aula anterior e a gente vai fazer a correção agora. Bom, vamos brincar. Movimentos da Terra e da Lua. Para entendermos melhor as divisões de dias, semanas, meses e anos, precisamos compreender a posição e os movimentos da Terra e da Lua em relação a elas mesmas e ao Sol. As imagens e os modelos podem nos ajudar nessa tarefa. Vamos montar um modelo que representa os movimentos de translação da Terra e de revolução da Lua. Então, esses dois movimentos foram estudados na aula anterior, não é isso? Na aula passada. O movimento da Terra e o movimento da Lua, né? O movimento da Terra faz dois movimentos, né? Tem um movimento de rotação e um movimento de translação, né? E também tem o movimento da Lua, né? Que é chamado de quê? Vocês lembram? Então, vamos dar uma olhadinha aí para a gente relembrar. Materiais. Grampos e figuras da Terra, que está no material de apoio, né? Da Lua e do Sol, que está disponível aí no material de apoio, a fita adesiva e o lápis de cor. Como fazer? Destaque as figuras da Terra, da Lua e do Sol presentes no material de apoio. Destaque também os grampos. 2. Pinte as figuras e monte um modelo, inserindo os grampos nos locais indicados. 3. No verso das figuras, dobre as extremidades dos grampos, uma para cada lado, e fixe-as com a fita adesiva. 4. Movimente cada um dos astros representados, simulando o período de um ano e de um mês. Então, tá mostrando aí para vocês como é que vocês vão simular, né, o movimento. Espero que vocês tenham feito direitinho aí. Agora, a gente vai responder as questões. Primeira questão diz assim: escreva o nome dos astros representados no modelo que você montou. Então, qual foram os astros que a gente representou nesse modelo? O Sol, a Terra e a Lua, é isso? 2. Qual movimento realizado com o modelo determina o período de um ano? Qual movimento determina o período de um ano? Então, o movimento de translação da Terra, que é uma volta completa de nosso planeta em torno do Sol, né? E ele faz esse movimento, dura 365 dias, né? Ou um ano, é isso? Que é o período que a Terra leva para dar essa volta completa, né? Então, terceira questão. Qual movimento realizado com o modelo determina o período de um mês? Então, o movimento de revolução da Lua, que é uma volta completa da Lua em torno da Terra, né? Quarta questão. Qual movimento determina o período de um dia? Por que ele não pode ser representado no modelo? Então, o movimento de rotação da Terra não pode ser representado, pois no modelo a Terra não gira em torno dela mesma, tá certo? Então, verifiquem se vocês colocaram as respostas direitinho aí, tá certo? Segunda questão. Analise os objetos representados nas imagens A e B, depois faça o que se pede. Então, nós temos aí duas imagens e na letra A pergunta: para que servem os objetos representados nas imagens? Então, ambos são usados para marcar a passagem do tempo. É isso?
Letra B. Assinale as afirmativas corretas sobre esses objetos. Letra B. Funciona durante o dia e à noite também. Então, e aí, tá correto? O relógio lá, comum a imagem B, ele funciona durante o dia e à noite também? Sim, né? Então, vamos marcar o X aí na primeira opção. A. Não depende do Sol para funcionar. E B. Depende. E aí, gente? A imagem A depende ou não do Sol para funcionar? E a imagem B? Então, vamos colocar aí, não vamos marcar alternativa, né? Por quê? Porque a A é que depende do Sol para funcionar e a B não depende. A terceira, em A, não podemos ver o horário durante a noite. Então, na imagem A, não podemos ver o horário durante a noite. Por quê? Porque é um relógio de sol. A gente só consegue ver durante o dia. Então, vamos marcar aí essa opção. No local de A, é de tarde e no local de B, pode ser manhã ou noite. Então, vamos marcar também essa opção, tá certo? Terceira questão. Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dias, semanas, meses e anos. Sobre esse assunto, faça as atividades a seguir. Letra A. Escreva a duração aproximada de cada um dos períodos, dia, mês e ano. Então, a gente vai já escrever aí. Na letra B, ligue os períodos dia, mês e ano às imagens que representam os movimentos da Terra e da Lua que dão origem a eles. E letra C, escreva o nome dos movimentos da Terra e da Lua representados nas imagens. Então, vamos lá. Dia aí. A gente vai colocar um dia, tem 24 horas. O mês, 30 dias. O ano, 365 dias. Então, na primeira imagem aí, qual é o movimento que está representando? Então, é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que dura 365 dias, ou seja, um ano. Na segunda imagem, que movimento é esse? O movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno dela mesma, e dura 24 horas, ou seja, um dia, né? E vai determinar o dia e a noite. Na terceira imagem, é o movimento de revolução, que é o movimento que a Lua faz em torno da Terra, ao redor da Terra, né? Certo? Então, tá mostrando aí para vocês os 3 movimentos. Então, encerrando aí a correção da nossa atividade, nós vamos dar continuidade ao conteúdo, certo? Então, vamos lá. Calendários. Usamos o movimento dos astros para definir períodos de tempo, como dia, semana, mês e ano. Entretanto, para registrar os acontecimentos e separar os eventos em passado, presente e futuro, marcando a passagem do tempo, precisamos de um calendário. Assim, podemos dizer coisas como: eu nasci no dia 15 de julho de 2009. Meu irmão nasceu 2 anos depois de mim. E ainda faltam 3 meses para as férias. O tempo passa para todos os povos e cada povo encontrou uma maneira de marcar a passagem do tempo. Observe o calendário de um dos povos indígenas brasileiros que vivem no Parque Nacional do Xingu, que é localizado no Mato Grosso. No calendário estão representados os ciclos da natureza, como períodos de chuva ou secas, reprodução dos animais, formação de frutos comestíveis, tempo certo para plantar e colher,
e melhor período para pesca e festividades. Então, tá mostrando aí para vocês o calendário indígena, né? Que mostra para vocês em detalhe aí, cada mês representa aí o que está propício para cada mês, né? Tá mostrando aí. Nesse calendário indígena, os diferentes ciclos da natureza estão associados aos meses do ano, fazendo uma relação com o calendário gregoriano, que é o mais utilizado no mundo para facilitar sua interpretação. Originalmente, os povos indígenas não faziam a divisão por meses em seus calendários com os nomes que conhecemos. Eles percebiam a passagem do tempo, observando os ciclos da natureza e as mudanças do Sol e da Lua. Então, eles não tinham, né? Eles não tinham os nomes, né, que nós conhecemos hoje, né? E eles organizavam a passagem do tempo pelas mudanças que eles percebiam na Lua, no Sol, tá certo? E aí eles organizavam o tempo deles. Os calendários representados nas imagens a seguir foram desenvolvidos na região que atualmente corresponde ao Egito, país localizado no norte da África. Por isso são chamados de calendários egípcios. Eles foram desenvolvidos considerando o movimento aparente do Sol e as fases da Lua, e cada ano tinha 365 dias, divididos em 12 meses de 30 dias. Os períodos de plantação, colheita e cheia dos rios também eram utilizados na representação desse calendário. Então, está mostrando aí para vocês o exemplo desse calendário, né? Calendário egípcio. Além desses calendários, no decorrer da história da humanidade, existiram vários outros, né? Tipos de representações de calendários e formas também de organizar a contagem do tempo. Calendário que usamos, que a gente usa agora, nos nossos dias atuais. Diferentes povos inventaram diferentes calendários. Entretanto, na atualidade, a maior parte dos países usa o mesmo calendário, que é o chamado de calendário gregoriano. Esse calendário leva em consideração o movimento da Terra em torno do Sol e recebe esse nome porque foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII em 1502-1585, em 1582. O calendário gregoriano apresenta 365 dias, dividido em 12 meses. Os meses podem ter de 30 ou 31 dias, com exceção de fevereiro, que em geral tem 28 dias. Por que em geral? Porque de 4 em 4 anos nós temos o mês de fevereiro com 29 dias, certo? No entanto, a cada 4 anos, fevereiro recebe um dia a mais. Isso acontece porque o movimento de translação da Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, mas o ano gregoriano tem apenas 365 dias. As 6 horas que sobram a cada ano são somadas, formando um dia de 24 horas, certo? 6 4 vezes 24. Então, vai formar um dia de 24 horas a cada 4 anos. Assim, de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais. Os anos em que fevereiro tem 29 dias são chamados de anos bissextos, certo? Ano bissexto é aquele ano em que fevereiro tem 29 dias e não 28, né? Você sabia? No calendário gregoriano, começou-se a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo, no ano 1. Então, tá mostrando aí para vocês o calendário, né?
com o mês de fevereiro tendo 29 dias, e aí sendo o ano bissexto. Nós vamos resolver junto aí a primeira questão do lápis na mão, certo? Então, peguem aí a apostila de vocês e vamos aqui resolver comigo. Complete as frases a seguir com um período de tempo mais adequado, ano, mês, semana ou dia. Então, vamos lá. Letra A. Neste, o carnaval será em março. Neste o quê? Neste ano, neste mês, nessa semana ou neste dia. Então, a gente vai completar com ano. Neste ano, o carnaval será em março. Letra B. É preciso tomar banho e escovar os dentes todos os... E aí, ano, mês, semana ou dia? Então, com certeza aí, dias, né? Letra C. Se esse mal-estar não melhorar em uma, aí o quê? Ano, mês, semana ou dia? É melhor procurar um médico. Então, em uma semana, é melhor procurar um médico. Letra D. Minha mãe tem 42 anos, né? Letra E. Faz apenas 3 que cortei o cabelo. Já vejo como cresceu. Então, faz apenas 3 o quê? Meses que cortei o cabelo, já vejo como cresceu. Letra F. No, aí, que vem já é Natal. No quê? No mês que vem já é Natal. Letra G. Meu pai ainda não recebeu o salário deste mês. Letra H. Vou à escola 5 dias por semana. Então, completem aí direitinho os espaços, tá certo? E vamos dar continuidade agora resolvendo a questão 2, onde diz: relacione o período de tempo ao fenômeno astronômico correspondente. Então, a letra A estiver falando do dia, letra B, semana, letra C, mês e letra D, ano. Então, vamos lá. Tempo do movimento de translação da Terra, tempo do movimento de rotação da Terra, corresponde a aproximadamente o tempo em que a Lua leva para completar as 4 fases principais e tempo entre uma fase e outra da Lua. Então, vamos colocar aí as letras que correspondem. Então, aí, a primeira frase diz assim: tempo do movimento de translação da Terra. Então, é o ano, né? O movimento de translação é um ano. Demora um ano para ser feito esse movimento, para ser completado esse movimento. O movimento em que a Terra faz em torno do Sol. É isso? Depois, a segunda, tempo do movimento de rotação da Terra. Então, aí há o movimento de rotação, o movimento que a Terra faz em torno dela mesma e dura um dia, ou seja, 24 horas e determina o dia e a noite. A outra, corresponde a aproximadamente o tempo que a Lua leva para completar as 4 fases principais. Então, aí, um mês, né? Um mês. E a última, o tempo entre uma fase e outra da Lua. Então, aí já é a semana, né? Que as fases da Lua, cada semana, vai mudando aí a fase da Lua. Então, vai ficar D, A, C, B. Terceira questão diz assim: observe novamente os calendários reproduzidos nas páginas 29 e 30. Depois, faça seu próprio calendário, representando as atividades importantes para você em cada mês do ano. Então, aí nessa questão é uma questão pessoal, em que vocês iriam produzir um calendário, né? E nesse calendário, vocês iriam colocar as atividades mais importantes em cada mês para vocês, tá certo? Tá aí uma resposta pessoal e vocês iriam fazer no caderno, vão fazer no caderno, tá bom? Dando continuidade ainda à nossa aula, nós temos aí o céu como um mapa. No capítulo anterior,
Ao estudar os biomas, você analisou mapas do Brasil e do mundo. No entanto, os seres humanos nem sempre puderam contar com esse recurso. Levou muito tempo para que a humanidade desenvolvesse mapas precisos como os que existem atualmente. Na antiguidade, os mapas eram bastante distorcidos e incompletos. Para navegar, os marinheiros usavam o céu como mapa para poderem se orientar e saber em que direção seguir. Mas como eles faziam isso? Então, uma maneira era observando as estrelas. Assim, eles poderiam identificar os pontos cardeais. Por exemplo, no hemisfério sul, onde fica o Brasil, as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul são usadas para saber onde está a direção sul. Observe como isso é feito no esquema a seguir. Então, constelação, ele está mostrando aí para vocês o que é constelação. Região do céu que parece formar figuras, né? Conjunto de estrelas aí, né? Então, está mostrando aí para vocês algumas. A1, encontre a constelação do Cruzeiro do Sul durante a noite. Ela pode estar em diferentes posições no céu devido à rotação da Terra. 2. Repare bem na distância entre as estrelas que representam o topo e o pé da cruz, a linha vermelha. Está mostrando aí para vocês na imagem. 3. Agora imagine uma linha 4 vezes e meia maior que essa distância, como se fosse uma continuação da constelação. 4. Por fim, imagine uma linha vertical até o chão. O ponto onde a linha encontra o chão é o ponto cardeal sul. Então, mostra aí para vocês, identificando direitinho para vocês onde está. Esquema para a localização do ponto cardeal sul pela constelação do Cruzeiro do Sul. Então, ao avistar o Cruzeiro do Sul, eles podiam saber, né, a localização cardeal do Sul, né? E se localizar direitinho, saber onde estava. Você sabia? O Cruzeiro do Sul é a menor das 88 constelações que existem. As 4 estrelas principais formam uma cruz. Uma quinta estrela menos brilhante fica do lado direito da cruz. O Cruzeiro do Sul pode ser visto em todo o Brasil, mesmo nas cidades. Ao lado dele, há 2 estrelas bem brilhantes que pertencem à constelação de Centauro. Então, está mostrando aí para vocês essa cruzinha vermelha, né? Onde está identificando aí a constelação do Cruzeiro do Sul, visto no céu noturno. Se uma pessoa ficar de costas para o sul, a direção norte estará à sua frente, o leste estará à direita e o oeste à sua esquerda. Então, está mostrando aí para vocês a representação, né? De acordo com a constelação do Cruzeiro do Sul, ele vai identificar onde está o sul e aí ele vai saber que à sua frente terá o norte, né? Do lado direito, né? Vai estar o leste, e à sua esquerda o oeste, tá certo? Então, tá mostrando aí para vocês a representação da identificação dos pontos cardeais pela posição do Cruzeiro do Sul no céu. Durante o dia, é possível se orientar pela posição do Sol no céu, ficando em pé com o braço direito voltado para o lado em que o Sol surge. A direção norte estará à sua frente e a direção sul às suas costas. A direção leste estará à direita e a oeste à esquerda. Esse método não é preciso bastante para encontrar os pontos cardeais exatos, mas é útil para saber onde está a direção norte, por exemplo.
Então, tá mostrando aí para vocês também a imagem, né, do menino aí, mostrando os 4 pontos cardeais, aí norte, sul, leste e oeste. Então, a representação da identificação dos pontos cardeais pela posição do Sol no céu. Ali na outra, nós identificamos com a constelação do Cruzeiro do Sul. E aí pelo Sol, né? Que pode ser feito durante o dia. Aí também nós temos o QR Code, que vocês podem acessar e ver direitinho aí, tá certo? Esse vídeo bem interessante, explicando bem para vocês, certo? Uma vareta no chão. Um dos primeiros instrumentos astronômicos inventados pelo ser humano que se tem registro era bem simples. Apenas uma vareta fincada no solo. Esse instrumento era chamado de gnomo. Mas para que serve um gnomo? Mesmo simples, o gnomo era usado para saber quando um novo ano começava, onde ficavam os pontos cardeais e até mesmo as horas do dia. Em um relógio de sol, analisando a direção e o tamanho da sombra que o gnomo projeta no chão, é possível saber as horas. Então, está mostrando para vocês aí o gnomo, que era apenas uma vareta, né? Uma madeira fincada no solo, não é isso? Depois nós temos a imagem do relógio do sol, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a bússola. O que é a bússola? Então, há quase 1000 anos foi desenvolvido pelos chineses outro instrumento, chamado de bússola, para identificar os pontos cardeais. Desde então, a bússola tem sido usada por navegadores e exploradores de todo o mundo e modificada, ficando cada vez mais moderna. A bússola é composta de uma agulha e um mostrador com símbolos que indicam os pontos cardeais. O N, o norte, o S, o sul, o L, o leste e o oeste. Para usá-la, deve-se movê-la até que a agulha aponte para o símbolo N, que é o norte. Dessa forma, é possível saber a direção dos demais pontos cardeais. Então, está mostrando aí para vocês direitinho, né? A agulha e a representação da bússola, certo? Você sabia? Com o passar do tempo, o ser humano inventou instrumentos mais modernos e mais precisos para se orientar, como o Sistema de Posicionamento Global, que é o GPS. O GPS utiliza informações de satélites espaciais para mostrar em que ponto da Terra estamos. Esse sistema é usado para fins militares, científicos e atualmente em nosso dia a dia. Alguns celulares usam sistemas de localização para mostrar, por exemplo, em que rua estamos ou qual é o melhor caminho para chegar aonde queremos ir. Não é verdade? Então, gente, encerrando aqui a nossa aula de hoje, eu vou deixar para vocês aí a agenda, página 36 da apostila e o caderno de atividades, páginas 60 a 62. Certo? Então, obrigada pela atenção de vocês, bons estudos. Qualquer dúvida, me procura no privado, tá certo? E ao terminar as atividades, tira foto e manda para mim, tá bom? Então, tenha um bom dia e até a próxima aula.